Muito bem, vamos voltando aqui para a segunda parte da aula de hoje. E aí agora vamos para o nosso assunto. Boa noite, Pedro. Vamos aí para o nosso assunto de hoje, que é a decadência, prescrição, intervenção de terceiros. São os temas de hoje. Pode sim. Relatório, manda lá para o meu e-mail. Está valendo até meia-noite. Então, vamos lá, né? Primeiro, começando pela decadência. Vocês estão vendo aí a tela? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui temos o primeiro ponto, né, que é a decadência, que tem como base legal o artigo 26 do CDC, e tem como conceito a perda do direito material de reivindicar o saneamento do produto ou do serviço com vício. Esses temas, né, decadência e prescrição, vocês já conhecem lá do direito civil, mas aí vamos ver que no direito do consumidor tem algumas particularidades. Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Então, o artigo 26 está aí a base, né? Daqui a pouco eu vou ler o artigo 26 com vocês. E aí o conceito clássico, né? De decadência, perda do direito material, de reivindicar o saneamento do produto ou do serviço com vício. Então, na decadência, perde-se o direito material, né? Perde-se o direito sobre, né, buscar ali as soluções para a resolução do problema em relação ao produto ou serviço. Temos aí, então, os prazos, né, que vamos ver aí na sequência, e as espécies de vício usados para a contagem do prazo legal de decadência, que aí vão envolver as questões sobre vício aparente e vício oculto. Lembrando que a decadência ela é mais aplicada aos casos de vício, certo? Enquanto que a prescrição aqui vai ser mais aplicada aos casos do fato. Como o vício geralmente se resolve extrajudicialmente, né? Então, vai se usar muito o prazo decadencial. E aí vamos ver como esse prazo é contado, quais são as espécies desses prazos e tudo mais. Primeiro, a gente precisa distinguir, para a gente entender como é que funcionam os prazos de decadência no CDC, a gente precisa distinguir os tipos de vício, né? Vício aparente e vício oculto. É o que eu vou mostrar aí para vocês na sequência. No vício aparente, né, ele é perceptível no momento em que o consumidor adquire efetivamente o produto ou serviço. Nestes casos, o termo inicial da contagem de prazo é o momento da entrega do produto ou o momento do término da execução ou prestação de serviço. Então, quando temos o vício aparente, é aquele vício que você já consegue perceber à primeira vista, né? É aquele vício que você já consegue ter ali a possibilidade de detectá-lo. O slide não está passando, não? Tá não, professor. Estou vendo isso, que eu coloco aqui quando está nessa tela, passa. Quando vai para a tela inteira, não está passando. Não estou entendendo o que está acontecendo, mas é esse aqui que eu estou, né? Deixa eu ver se vai chegar agora. Chegou aqui. Será que eu vou ter que ficar toda vez passando desse jeito? Vamos ver. Então, é nessa parte que eu estou, né, do vício aparente. Então, o vício aparente é esse que é perceptível logo, né, à primeira vista, é algo perceptível mais facilmente. E aí, quando você tem a figura do vício aparente, o prazo decadencial ele vai ter um termo inicial de contagem, que aqui vai ser o momento da entrega do produto ou o momento do término da execução ou prestação de serviço. Então, naquele momento que o produto está sendo entregue para você, né, na loja física ou quando a entrega chega na sua casa, você confere se está tudo ok. É nesse momento que você vai perceber se o produto tem ou não vício. E aí, se você percebe que existe esse vício, então o prazo para decadência, né, para se trocar o produto, para se, né, ter o abatimento do preço,
enfim, aquelas soluções que a gente já viu do CDC para o vício, esse prazo começa a contar a partir desse momento da entrega do produto. Não é a partir do momento que você compra, é a partir do momento que você recebe o produto. E se é o serviço, esse prazo é contado a partir do término da execução ou da prestação do serviço. Então, o serviço, o prazo, né, para se recorrer aqui, para se buscar as soluções para o vício do serviço, esse prazo vai ser contado a partir do término da execução do serviço ou a partir do término da prestação do serviço, certo? Aí só exemplos, né, de vícios aparentes. Cadê? Tá muito certo isso aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Vixe. Agora não está aparecendo nem para mim. O Zoom está... Apareceu agora por um instante na tela, professor. Uhum. Um celular com um carro apareceu e um ventilador. Pronto, é isso mesmo. Mas aí saiu agora. E agora? Não, agora não. Em tela... Nada. É. Em tela, nada. Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos ver se vai agora. Agora sim. Pronto. O ruim é que quando eu coloco na tela inteira, para vocês, aí fica pausado. Aí vai ficar aparecendo aí, mas... Ó, quando bota Eu acho que retornar... depois isso vai passando. Vou deixar assim, pronto. Melhor. Então, aí no vício aparente, vocês estão vendo, né? Seria isso, né? É o cabo do celular que está rompido. Então, você percebe logo claramente, né? Isso. E o ventilador que está com a hélice quebrada. Então, você já percebe o vício aparente. No momento que percebe esse vício, então já começa a contar o prazo. Isso aqui seria, então, no momento da entrega do produto ou no final da prestação do serviço. Certo? E aí, então, essa é a previsão do que está sendo colocado no artigo 26, parágrafo 1º do CDC, que determina: inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Então, é a partir daí que se conta o prazo decadencial para resolver problemas de vício. A data da entrega efetiva do produto ou a data do término da execução dos serviços. Já no caso do vício oculto, temos uma situação diferente. Por quê? Esse vício ele não aparece logo para o consumidor. Ele fica lá escondido. E ele vai aparecer em um certo momento, né? Ele vai aparecer tempos depois da aquisição desse produto ou desse serviço. E aí, então, o prazo não pode ser esse, né? De entrega do produto ou execução do serviço, porque no dia da entrega estava perfeito, aparentemente perfeito. E esse vício só vai aparecer dias, meses ou até anos depois. Então, aqui a contagem do prazo decadencial vai ser diferente no caso do vício oculto. Então, no vício oculto, o vício já pode existir no momento em que o consumidor adquiriu efetivamente o produto ou serviço, mas somente será perceptível em momento posterior. Neste caso, então, para que o vício oculto seja indenizável, é necessário levar em consideração o tempo de vida útil do produto ou do serviço. Aí voltamos para a questão da obsolescência. Se esse tempo de vida útil coincidir com a garantia, vai ficar complicado, né? Então, a ideia aqui é que esse tempo de vida útil seja bem maior do que o tempo de garantia desse produto ou desse serviço. Aqui, então, temos casos de vícios ocultos, né? A bateria do celular que ela incha, né? E você não percebe isso, só vai perceber quando o celular está lá, né? Já saindo a capinha de trás, né? Ou saindo a parte de trás dele, já está se desmontando. Aí você vê que a bateria do celular que está lá embutida está toda inchada, e aí é um vício oculto, você não percebeu isso lá quando comprou o produto, vai perceber meses depois, ou até anos depois. E o outro caso aí que é do teto, né? Do forro que caiu, certamente por infiltrações, né, de água, e aí você não sabia que tinha essas infiltrações, você vai descobrir quando o teto caiu,
e esperamos, claro, que o teto não caia na nossa cabeça, né? Porque aí era justamente em cima da pia da cozinha. Então, esperamos aí nesse exemplo que, né, sempre não se caia o teto em cima da cabeça das pessoas. E aí, então, no caso aqui do vício oculto, vai se aplicar o critério da vida útil, ou seja, a expectativa legitimamente esperada de tempo de duração do produto ou do serviço. Em tese, deve ir além do prazo de garantia contratual e legal do produto ou serviço oferecido pelo fornecedor fabricante ou pelo fornecedor direto. Então, a ideia é que o vício oculto ele cubra, né, ali situações que estão além da garantia. Então, tem o prazo de garantia e tal, mas vai se levar em consideração o tempo de vida útil daquele produto ou daquele serviço que está sendo oferecido. Daí, então, é que vai se ter a determinação do prazo de decadência nessas situações. E aí, o parágrafo 3º, né, do artigo 26, determina quando começa a contar o prazo decadencial para vício oculto. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, no caso do vício oculto, só a partir do momento em que você tomar conhecimento do problema é que vai começar a contar o prazo para a decadência daquele seu direito. Então, não interessa se esse produto já passou da garantia, não interessa se esse produto já está ali, né, além da garantia, se já foi bastante usado, etc., porque o vício não foi percebido no momento da compra, vai ser percebido tempos depois. E aí, mesmo que isso ocorra depois do prazo de garantia ter expirado, vai se buscar a determinação ali da lei, né, uma daquelas soluções para a resolução do vício, já que o vício é oculto, só foi percebido quando ocorreu realmente o problema. Aí os prazos, né? Porque a gente já viu aí a distinção entre vício aparente e vício oculto. E aí os prazos. Quais são os prazos decadenciais previstos pelo CDC? São 2, né? E aí a distinção vai acontecer em relação a 2 tipos de produtos ou serviços. Os produtos ou serviços duráveis e os produtos ou serviços não duráveis. Daí a gente tem 2 prazos de contagem da decadência. Então, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis, e de 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. É aquela distinção, né? Produtos não duráveis são ali produtos que vão ser consumidos rapidamente, né? São produtos que vão perecer rapidamente. Os produtos duráveis são produtos que vão ter um tempo de duração maior, né, e não vão ser consumidos ali no mesmo ato em que eles estão sendo adquiridos. Aí, como produtos não duráveis, tem comidas, tem bebidas, né? E produtos duráveis aí já seriam TV, carro, apartamento, celular, seriam exemplos de produtos duráveis. Só que até os produtos duráveis, como a gente viu com a questão da obsolescência, eles estão fadados a ter um tempo de duração cada vez menor, né? O seu tempo de vida útil cada vez menor. Mas aí valem os prazos, né? Se for em produtos não duráveis, 30 dias para recorrer ali do seu direito, né? Para buscar o seu direito. 90 dias se for para produtos duráveis, né? Isso no caso de vícios aparentes, como a gente viu, são 30 dias se é um produto não durável, o prazo de decadência é 30 dias após a data da entrega. Se é um produto durável, então, no ato da entrega, começa a contar o prazo de 90 dias se constatou a existência do vício. Certo? Aí, algumas observações são necessárias em relação a esses prazos. Primeira observação, a distinção entre produtos duráveis e não duráveis, né? Um prazo menor para os produtos não duráveis, de 30 dias, e um prazo maior para os produtos duráveis, de 90 dias. A segunda observação desse artigo é que, apesar de que o caput se refere aos vícios aparentes, estes prazos também são usados para os vícios ocultos, com a diferença que a contagem do prazo é diversa, né? Enquanto no vício aparente vai se contar 30 dias ou 90 dias a partir da entrega do produto ou do término da execução de serviços, no caso do vício oculto vai haver 30 dias ou 90 dias a partir da data em que foi conhecido o defeito, a partir da data em que foi conhecido o problema. Então, essa é a distinção aqui de prazos, né, de como se contam os prazos para os vícios aparentes e para os vícios ocultos. A terceira observação,
os prazos previstos pelos incisos 1 e 2 do artigo 26 do CDC somente são aplicáveis à parte estritamente ligada ao vício do produto ou do serviço, já que vai se usar o prazo de prescrição para o caso de se requerer judicialmente danos morais e materiais decorrentes do vício. Então, aqui já fica bem claro que é possível você ter as soluções extrajudiciais e também a solução judicial. E aí o que vai distinguir, né, uma da outra aqui são essas questões, né, de que esses prazos são aplicáveis à parte estritamente ligada ao vício, seja do produto, seja do serviço. E aí o prazo para se requerer na justiça danos morais e materiais vai ser outro, é o prazo prescricional, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí vem a outra dúvida, né? Os prazos decadenciais do CDC, esses de 30 dias ou 90 dias, eles são aplicados em conjunto ou em separado em relação aos prazos de garantia estabelecidos pelo fabricante e ou pelo lojista? Então, essa é a dúvida que fica, porque você vai ter essas determinações do artigo 26, incisos 1 e 2, que é o que nós chamamos de garantia legal, né? E vamos ter as outras determinações que são fruto de contrato com a loja, né? Ou com a seguradora, que são os casos de garantia contratual e da garantia estendida, né? A gente vai ver isso aí na sequência. Então, os prazos de garantia do artigo 26 também são uma forma de garantia. E, segundo a doutrina, existem 3 espécies de garantia no direito do consumidor, como eu mencionei: a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. São os 3 tipos de garantia que vamos ter no direito do consumidor. E a dúvida vai ficar: a gente soma todos esses prazos ou a gente vai excluindo, né? Excluindo um prazo ou outro? Vou mostrar a vocês aí a solução. Primeiro, mostrando as espécies de garantia. Começando pela garantia legal, né? A garantia legal é a garantia estabelecida pelo artigo 26 do CDC. E essa que acabamos de ver: 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Essa é a garantia imposta pela lei. Já na garantia contratual, nós temos a garantia estabelecida pelo fabricante, que segue o mesmo padrão para produtos e serviços semelhantes. A garantia contratual ela começa a ser contada a partir da emissão da nota fiscal e segue os padrões de concessão estabelecidos pelo fornecedor, dispostos no termo de garantia. Essa garantia contratual é aquela garantia padrão, né? A garantia do fabricante, vamos dizer. Então, se você compra um smartphone, geralmente o prazo de garantia vai ser de 6 meses ou 1 ano. Se você compra uma TV, pode ser que a garantia contratual seja de 1 ano, seja de 2 até 5 anos. Assim como nos automóveis, né? Tem carros que têm garantia de 1 ano, 2 anos ou até 5 anos. Então, essa é a garantia contratual. Ela é estabelecida pelo fabricante e vai seguindo o mesmo padrão para produtos e serviços que são parecidos. E aí, a contagem do prazo da garantia contratual começa a ser feita a partir da emissão da nota fiscal, mesmo que você não receba o produto antes ou durante ali a emissão da nota fiscal, você só vai poder contar esse prazo a partir da emissão da nota fiscal, certo? E a terceira espécie de garantia é a chamada garantia estendida. Na verdade, ela não é uma garantia, né? Ela é um contrato de seguro voltado especificamente para problemas que sejam apresentados pelo produto. Então, a garantia estendida é um contrato de seguro. Ela não é bem uma garantia, mas ela, dentro daquele bojo do contrato de seguro, estabelece um prazo, que geralmente é de 1 ano, né? Ou então repondo aquele prazo que tem lá. Por exemplo, sendo de 2 anos, a garantia estendida pode ser de 2 anos também, acompanhando a garantia contratual. Só que ela é um contrato de seguro, é assinada por fora, né? É outro contrato e que é assinado com empresas terceirizadas ou com as empresas que são as gigantes aí dessa área, né? Então, temos na garantia estendida esse contrato de seguro. E é oferecida geralmente por uma empresa financeira ou seguradora. E jamais deve ser imposta ao consumidor. Então, as financeiras, as seguradoras cansam de propor esse tipo de contrato, né? Mas isso não pode ser imposto, não pode ser obrigatório. É o consumidor que escolhe.
Então, no máximo, o que o vendedor vai fazer, né, o corretor e tal, é perguntar: você deseja ter esse plano, né? Você deseja ter, por exemplo, essa garantia estendida? Aí a pessoa vai responder: quero. Aí sim vai assinar o contrato e vai ter essa garantia estendida. Se diz não, não quero, não pode se forçar a pessoa a assinar o que ela não quer. Então, se não há a possibilidade, né, do consumidor aderir a esse modelo da garantia estendida, então ficam as outras garantias ali, né, já resguardadas. E aí a garantia estendida ela tem uma subdivisão, né? Ela vai se dividir em original, né, que é a primeira espécie, ampliada, que é a segunda espécie. Então, a garantia estendida pode ser original ou pode ser ampliada, né? A garantia original, estendida original, é a que tem o mesmo tempo de cobertura oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas com algum aditivo, como, por exemplo, dá direito à troca imediata do produto viciado. Então, a garantia estendida original, ela está relacionada a isso, né? De estabelecer para o consumidor, né, caso seja necessário usar essa garantia, que ele vai ter o mesmo tempo de cobertura oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas com algum aditivo, como, por exemplo, dar o direito à troca imediata do produto viciado. Então, quem assina esse contrato vai ter essa benesse, né, esse benefício de, caso aconteça algum problema com o seu produto, ele já pode trocá-lo imediatamente, o que não é comum acontecer, né, diante do direito do consumidor brasileiro. E o tempo da garantia original, geralmente, da estendida original, é geralmente o mesmo tempo da cobertura oferecida pela garantia contratual do fabricante. Então, a garantia estendida, ela geralmente repete o período de garantia que você teve com aquela empresa que você adquiriu aquele produto e tudo mais, certo? Aí nós temos a segunda espécie de garantia estendida, que é a ampliada, né? E aí, nessa garantia estendida ampliada, o tempo de cobertura é somado àquele oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas sem nenhum outro benefício. O tempo é sempre igual ou superior ao oferecido pela garantia contratual. Então, nesses casos, né, o tempo de cobertura do plano vai ser ainda somado àquele que já está em relação à garantia contratual do fabricante. Só que aí não haverá nenhum outro benefício, né? Vai haver só a igualdade ali de tempo de cobertura dessa garantia. E aí, então, o tempo é sempre igual ou superior ao oferecido pela garantia contratual. Então, na garantia ampliada, vamos supor, o fabricante colocou lá no produto, tipo um liquidificador, validade não, o tempo, né, de benefício por 1 ano da garantia. E aí, então, é possível, claramente, que, né, haja outra garantia por cima dessa, sem ter necessidade de se fazer outros termos de garantia. Então, o tempo de cobertura dele é somado ao da garantia contratual. Se a garantia contratual é de 1 ano, a ampliada vai ser de 1 ano também, né? A estendida, e assim por diante. E aí, nesse caso, o tempo é pelo menos igual, né? Mas quase sempre vai ser superior ao oferecido pela garantia contratual. Então, é mais lucrativo, né, esse modelo. E aí, a terceira espécie de garantia estendida é a diferenciada. Nesse caso, o tempo de cobertura é menor do que o oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas há benefícios que compensam o tempo reduzido de cobertura. Aí, nesse caso, a garantia estendida diferenciada é menor, ela vai durar menos tempo do que a garantia ali legal, ou no caso da garantia contratual. Então, na garantia diferenciada, o tempo vai ser menor sempre do que o da garantia contratual do fabricante. Vamos supor, a garantia contratual está em 6 meses, então a garantia diferenciada vai estar ali por volta de 3 ou 4 meses. Só que aí vai haver alguns benefícios que vão compensar esse tempo perdido, né, esse tempo reduzido de cobertura. Então, é isso, né? As espécies de garantia estendida são essas três, as três apresentadas aí como possibilidades, né, pelos autores. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ô, professor, Oi. no caso, a decadência ela está mais ligada vamos dizer assim, ao direito material, né, vamos dizer assim, do consumidor, né? Exato, exatamente. Porque a decadência é questão do direito material, né? Então, ela está bem ligada à questão da decadência, né? O vício está muito ligado à questão da decadência, né? Ou a decadência é muito ligada à questão do vício.
Quando se falar em fato, aí a gente vai para a prescrição, né? E aí, então, a gente já sabe, né, que temos ali garantia legal, que é disposta, né, prevista pela lei, pelo CDC, garantia contratual, que é a do fabricante, geralmente ali ela já vem junto com o produto, e a garantia estendida, que é de uma seguradora ou financeira, às vezes é até uma subsidiária da empresa que está te vendendo aquele produto, né? E aí você fica com essa dúvida, né? Porque são 3 prazos de garantia, na verdade, e aí qual deles que deve prevalecer, né? Então, de que maneira são contados os prazos de garantia em benefício do consumidor? A posição do STJ foi bem interessante, né? Porque o que eles decidiram foi o seguinte: todos os prazos devem ser somados e o prazo decadencial do CDC deve ser contado por último, sem ser absorvido pelos demais períodos de tempo. Essa é a posição majoritária do STJ. Então, o que é que isso quer dizer? Todos os prazos de garantia vão ser juntados para formar ali, né, o prazo final decadencial do CDC, certo? Então, nessa ordem, o que o STJ decidiu é que os prazos de garantia contratual e garantia estendida têm que ser somados, né? E o prazo do CDC também, né? Desde que não ultrapasse aquele período que foi estabelecido pela garantia contratual, pela garantia estendida, tudo bem. Então, a ideia aqui é que você tenha a soma dessas garantias, somadas a garantia contratual e a garantia estendida, e, por fim, ainda aparece a garantia legal do CDC. E aí vamos ver como isso funciona, né? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, vamos supor que temos uma Smart TV de 50 polegadas, que foi comprada com garantia contratual de 1 ano e garantia ampliada, estendida ampliada de 1 ano. Como é que vai funcionar aqui? Vamos ver. Então, neste caso, deve-se iniciar a contagem da decadência, né, pelo prazo contratual, 1 ano. Né? Após o final desse prazo, começa a contagem da garantia estendida ampliada, que é mais 1 ano. E ao final deste prazo, deve-se iniciar a contagem do prazo da garantia legal do CDC, que são 90 dias. Então, na hipótese aqui, você tem essa TV tem a garantia contratual de 1 ano, tem garantia estendida ampliada de 1 ano, e ainda tem o tempo lá dos 90 dias do CDC relacionados a essa questão de produtos duráveis. Então, como é que vai funcionar aqui? Foi o que eu mostrei, né? A contagem começa pela garantia contratual, 1 ano, depois vai-se para a garantia estendida, mais 1 ano, até chegar ao final do prazo em que vai se contar a garantia legal da TV, que vai ser de 90 dias. Então, somando-se os prazos, vai dar 2 anos e 90 dias, né? O prazo final aí para essa decadência, né? Somando-se, portanto, os prazos de garantia. Primeiro contratual, 1 ano, depois mais 1 ano da estendida, por fim, os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. E aí, como a gente viu, um prazo não exclui o outro. Na verdade, é que todos vão se somar. Então, no lugar do prazo contratual excluir o prazo estendido, né, eles vão se juntar. No caso de não se aceitar o prazo dos 90 dias do CDC, aí vai se estar fazendo afronta à própria letra fria da lei. Então, é bem provável que esse slide vai ficar assim, né? Vai ficar garantido dessa forma, para que se saiba direitinho como é que faz a contagem. E aqui, então, somando, né, esses prazos, 1 ano da garantia contratual, 1 ano da garantia estendida, mais 90 dias da garantia legal, como eu falei, são 2 anos e 90 dias que essa pessoa vai ter para obter uma das soluções para o vício do seu produto. E aí, no exemplo anterior, este prazo é contado daquela exata maneira para os casos de vício aparente. Então, conta-se dessa maneira o prazo de garantia contratual estendida legal, né, caso existam pessoas ali, né, naquele momento consumindo aquele produto ou serviço. Então, no exemplo anterior, esse prazo é contado da exata maneira para os casos de vício aparente, ou seja, a partir do momento da entrega do produto ou da execução do serviço. No caso de vício oculto, o prazo de 90 dias do CDC pode ser estendido para além dos prazos de garantia, já que leva-se em consideração o tempo de vida útil do produto. Então, por exemplo, se esse vício foi descoberto mais de 2 anos depois, né, da compra ou da entrega desse produto, então esse vício oculto já ultrapassou ali as questões ligadas aos outros períodos de garantia. Então, aqui vai se levar em garantia, ou melhor, vai se levar em consideração a vida útil do produto, para além daqueles prazos que já foram contados, né, de garantia contratual e garantia estendida. Então, conta-se o prazo de 90 dias
a partir do descobrimento do vício oculto. Então, tem mais um prazo aí decadencial para que a vítima se manifeste, né, nesses casos. E aí tem o parágrafo 2º do artigo 26, que gera uma certa polêmica na doutrina, sobre qual é a nomenclatura adequada, se é suspensão ou se é obstaculização da decadência. Então, a decadência vai ser suspensa ou ela vai ser um obstáculo ali ao segmento da ação ou do procedimento, né? É o que a gente vai ver agora. Então, tem como base legal o parágrafo 2º do artigo 26 do CDC, né? Essa questão da suspensão obstaculização. E, quanto à sua nomenclatura, né? Qual a nomenclatura mais correta, a maioria da doutrina entende que configuram verdadeiras causas de suspensão. Então, seria uma forma de suspender a decadência. Só que a Mirella D'Angelo Caldeira, ela configura, né, essa ideia como obstaculização da decadência. Então, na visão dela, seria possível, né, que houvesse esses prazos, mas que eles se conformam como obstaculização, como obstáculos, né, para que a decadência ocorra. Então, na visão da Mirella D'Angelo Caldeira, configura-se como obstaculização da decadência, constituindo o direito do consumidor a ver judicialmente atendida a sua demanda em relação ao produto viciado. E a autora toma como base a própria determinação usada pelo legislador no parágrafo 2º do artigo 26 do CDC. E essa posição é compartilhada pelo Risato Nunes. Então, temos aí essa situação em que vamos ter esses prazos contados como obstaculização e não como suspensão. Essa posição da obstaculização também é adotada por alguns tribunais estaduais, como o de São Paulo, porém a posição do STJ ora pende para definir esses prazos como suspensivos, ora como obstativos, prevalecendo neste momento o caráter suspensivo dos prazos. Só lembrando que estamos falando de decadência, e os prazos de decadência, né, geralmente lá no direito civil, eles corriam direto, né? Só que aqui há essa determinação de uma suspensão de prazo ou obstaculização, ou seja, vai ficar parado o prazo naquele momento, ele vai parar de ser contado, e aí quando a situação se resolver, ele volta a ser contado a partir da data em que se parou. Então, supondo lá que você tem um produto não durável, né, que tem uma garantia de 30 dias, né? Então, se ocorre ali o problema, você vai tentar resolver o vício, essa definição aqui é de que vai haver suspensão do prazo de decadência, certo? Essa é a ideia que vai aparecer aqui. Porém, são ideias dos tribunais de São Paulo e do STJ, né? Não é uma ideia que está difundida em todo o Brasil. De tanto falar o artigo 26, parágrafo 2º, é importante falar dele, é importante lermos ele. Então, eu trouxe ele aqui para a gente ler. E aí, obstam a decadência, primeiro, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. E a outra situação é a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Então, no momento em que o consumidor vai até a loja, né, vai até o fornecedor e consegue comprovar o vício, né, até a resposta negativa que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, você pode ali, no momento, né, buscar aquela reclamação perante o comerciante, né, perante aquela pessoa que vendeu, né, aquele equipamento eletrônico, por exemplo, e aí esse prazo da reclamação, né, da data da reclamação, até a resposta negativa do comerciante, esse prazo não é contado, né, ele vai ser ali amenizado, né, já que é um caso de obstaculização da decadência. E a outra situação é a da instauração de inquérito civil até o seu encerramento. E aí uma das dúvidas que ficou lá no livro dele, né, foi justamente essa, de que até onde pode ir essa instauração de inquérito, porque muitas vezes demora-se horas para se abrir, né, só ali esse procedimento, ou dias. Então, a ideia aqui é de que não se espere, né, o inquérito civil ser concluído, mas sim que se espere a instauração do inquérito civil, né, para que não se perca prazos, para que não se perca, para que não se dê enriquecimento sem causa, né, para as outras pessoas. E aí, então, né, nas observações, as causas de suspensão devem ser interpretadas de maneira extensiva. No inciso 1º, a reclamação não precisa ser feita necessariamente por escrito
e nem precisa ser feita única e exclusivamente ao sócio ou dono da empresa. Então, se você vai fazer a reclamação, pode fazer oralmente, né? Só que é mais seguro sempre ter por escrito, né? E aí, certamente vai encontrar o patrão, né? O ex-patrão ali naquele estabelecimento, e aí vai se fazer essa reclamação para o vendedor ou para o comerciante. Só que aí temos a situação, né? Várias empresas aqui, temos grandes varejistas, grandes redes de lojas, e nem sempre você vai conseguir falar com o dono, né? Então, você fala com a pessoa encarregada, ou o próprio vendedor, ou um gerente, né? Ou um supervisor. Aquela pessoa, então, vai receber essa reclamação. Como eu disse, não precisa ser escrita, pode ser oral, mas como uma garantia, né? É necessário que essa reclamação, né? É recomendável que essa reclamação venha por escrito, né? Que seja feita por escrito. Às vezes, até a própria loja já tem um modelo, né? Um padrão que você vai preencher lá para configurar essa reclamação. E aí, se tem, pede a sua via e já fica ali, né, garantido, pelo menos para que esse prazo decadencial não corra, né, enquanto essa situação não estiver sendo resolvida. No inciso 3, mesmo antes da instauração do inquérito civil pelo Ministério Público, há o entendimento de que o prazo já deve ser obstado, visto que o MP levará tempo para proceder aos atos preparatórios do inquérito. Isto poderia ser prejudicial ao consumidor se não fosse considerado como atos que levassem à suspensão do prazo. Então, aqui no caso do inquérito civil pelo Ministério Público, isso aqui pode ter uma demora, né? O Ministério Público pode ter outras, né? Os promotores ali podem ter outras funções e pode ser que esse procedimento demore, né? Essa instauração do inquérito civil. Então, a ideia aqui é que esse prazo vai ser obstaculizado mesmo antes da instauração do inquérito civil. Basta lá que se tenha esse primeiro contato com o MP, que já haveria a suspensão dessa decadência também. Outra observação, né? Mesmo com o veto do inciso 2, a doutrina majoritária entende que reclamação feita em nome do consumidor pelo PROCON ou por outras entidades públicas ou privadas de defesa do consumidor, tais como IDEC, Proteste e Reclame Aqui, também podem suspender o prazo de decadência. Então, não é só, né, o próprio consumidor que vai fazer isso, não é o juiz que vai determinar, pode ser que outras entidades representem o consumidor nesses atos. Geralmente, quem pode representar o consumidor nesses atos é o PROCON, né, pode representar o consumidor na reclamação, ou outras entidades públicas ou privadas de defesa do consumidor, né, o Instituto de Direito do Consumidor, IDEC, o Proteste, Reclame Aqui, são outros meios, né, que podem ser usados para suspender o prazo de decadência. Mas aí tem um detalhe, né? O inciso 2 foi vetado e até hoje não se sabe o porquê. Nem o próprio presidente da época, o Collor, sabe explicar. E aí, esse é um caso, né, de mesmo sem ter existência na lei, né, porque não tem lá o inciso 2, mas já se tem uma previsão, né, da doutrina e tal, da jurisprudência sobre como esse prazo vai ser obstaculizado e por quem, né? Então, nestes casos, a interpretação leva em consideração a ideia de quem pode o mais, né, de que quem pode o mais pode o menos. Os artigos 81 e 82 do CDC, além do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, eles permitem que entidades privadas possam propor ações judiciais em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, se é possível propor ações judiciais, claro que também é possível fazer reclamações extrajudiciais. Quem pode o mais, que é entrar com ação na justiça, pode o menos, que é justamente fazer a reclamação perante o comerciante, né, perante aquela pessoa jurídica, certo? Então, essas são as informações básicas sobre decadência. Lá vou eu fazer mais um intervalo, né? Falta menos de 1 minuto aqui para acabar a segunda parte da aula. Então, vou fazer mais um intervalo. Vocês me aguardam aí que eu já volto para a gente fazer a terceira parte, para ver prescrição e intervenção de terceiros, que é o último assunto aí para a nossa segunda prova. Já volto. Tranquilo.